Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise da mensagem do pastor Ailton Santana sobre um tema bem profundo. O que é, afinal, restaurar a nossa essência? É um conceito que tenta responder a uma inquietação que, vamos combinar, muita gente sente hoje em dia. E para a gente já entrar no clima, olha só essa frase da pregação. Ela praticamente desenha o cenário do nosso papo. Fala sobre um sentimento de desordem, de perda, que parece estar em todo lugar, na família, no trabalho e até dentro da gente. Então, para a gente entender essa ideia de restauração do começo ao fim, nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa olhando para o problema. Depois vai para a raiz teológica dele, a solução que foi prometida, a chegada dessa solução, o que ela causa na prática e, por fim, a decisão que cada um tem diante disso. Ok, vamos lá. Primeira parte. Antes de falar em consertar qualquer coisa, a mensagem primeiro faz um diagnóstico do problema. Esse profundo desarranjo que parece marcar a vida de hoje. E quais seriam os sintomas disso? Bom, segundo a análise, são coisas bem visíveis. Pessoas que vivem pulando de um propósito para o outro, sem se firmar em nada, famílias que estão se desestruturando, uma crise de identidade, onde as referências se perdem, e, no fim, um desequilíbrio geral que afeta o caráter, as emoções, tudo. Tá, mas de onde vem tudo isso? Qual é a raiz desse problema? É aí que a análise nos leva lá para trás, para uma questão teológica fundamental sobre a nossa essência. A palavra-chave de tudo é essência. E olha, é super importante entender o que isso significa aqui. Não estamos falando de bens materiais, de status, nada disso. Essência, nesse contexto, é sobre quem a gente é por dentro, na nossa base, o nosso, digamos, projeto original de fábrica. E esse quadro aqui mostra bem essa virada de chave. De um lado, o estado original da humanidade, criada de forma perfeita. Do outro, o que ela se tornou depois do que a teologia chama de a queda, o pecado de Adão. Segundo essa visão, foi nesse momento que a essência foi danificada. E aqui a gente amarra tudo. A mensagem argumenta que aquela instabilidade, as brigas, a perda de identidade que a gente falou lá no começo, não são só problemas sociais, sabe? São, na verdade, sintomas de uma fratura espiritual muito mais antiga. Isso nos leva para um período enorme da história. Um tempo de espera por uma solução. Pensa só, por milênios a humanidade conviveu com essa essência danificada, meio que aguardando uma intervenção divina. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção dessa longa espera. Vemos vários eventos importantes da Bíblia, mas a mensagem principal aqui é que, apesar de tudo, o problema de fundo, aquela natureza humana inclinada ao erro, continuava lá. Havia uma esperança, uma promessa no ar, mas ela ainda não tinha se concretizado. E um ponto crucial para entender isso, que a pregação destaca, é como o Espírito Santo atuava naquela época. A presença dele, que capacita e transforma, não era para todo mundo. Era algo limitado a funções e pessoas específicas, o que deixava a maioria das pessoas sem acesso direto a essa força. Só que essa longa espera tinha data para acabar. E é agora que a gente chega no grande ponto de virada de toda essa narrativa. A chegada daquela solução que tinha sido prometida pelos profetas. O próprio Jesus, como a mensagem cita, preparou o terreno para essa mudança. Ele prometeu a vinda de um Consolador, o Espírito Santo, que funcionaria como um guia interno, um professor para os seus seguidores. E essa promessa se cumpriu de forma espetacular num evento chamado Pentecostes. É um momento super intenso, os discípulos estão lá esperando e de repente acontecem esses sinais sobrenaturais, um som de vento, fogo, e o resultado é uma capacitação divina que mudou o jogo completamente para eles e para toda a história do cristianismo. O ponto fundamental aqui é este: Pentecostes não foi um evento que aconteceu e acabou. Segundo a teologia apresentada, ele inaugurou uma nova era. A possibilidade de ter a essência restaurada deixou de ser algo para poucos e se tornou acessível a qualquer pessoa que crê. Beleza, a solução chegou. Mas, na vida real, o que essa restauração significa? Isso nos leva à ideia de se tornar uma nova criatura. A base bíblica para isso é muito forte. Essa passagem de 2 Coríntios é central, porque fala de uma transformação tão completa que é como se as coisas antigas, a velha natureza, os velhos hábitos, tivessem ficado para trás. A mensagem deixa esse contraste bem claro. De um lado, as obras da carne, que seriam as manifestações daquela essência danificada. Do outro, o fruto do Espírito, que são as qualidades que brotam de uma essência que está sendo restaurada. São 2 caminhos com destinos completamente diferentes. Certo, mas vamos trazer isso mais para perto para o nosso dia a dia. O que é que realmente muda
quando alguém se torna essa nova criatura? A resposta, segundo a pregação, é que a mudança é prática, é visível. Ela se manifesta no jeito de pensar, no que a pessoa valoriza, nos desejos do coração. É uma mudança de direção tão radical que é chamada de conversão, que literalmente significa dar meia volta e seguir por outro caminho. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais pessoal de todas. Como é que essa transformação acontece? É automática? É por esforço próprio? Um ponto central aqui é que não se trata de tentar ser uma pessoa melhor por conta própria. A mensagem reforça que a restauração é uma iniciativa de Deus, oferecida como um presente. O papel da pessoa não é o de construir, mas o de receber esse presente. E essa ideia é perfeitamente capturada nesse sentimento, que é parafraseado da pregação. A porta de entrada para essa restauração não exige que a pessoa se conserte primeiro. Pelo contrário, o convite é justamente para aqueles que se reconhecem quebrados, perdidos e que precisam de ajuda. E assim, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final que amarra a jornada inteira. A questão fundamental que a mensagem nos apresenta é sobre quem está no controle. A busca por restaurar a essência, no fim das contas, se resume a uma escolha: continuar tentando dirigir a própria vida ou entregar o volante a uma direção divina.